Olá, gente, graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de alegria estar com você aqui mais uma vez nesse dia que se chama hoje. Quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua família, que a palavra de Deus possa entrar na tua casa, na tua vida, no teu coração. Quem sabe nesse dia de hoje você está precisando de uma palavra e Deus tem uma palavra para você. Fica comigo que Deus vai falar contigo. Querido, se você não é inscrito no nosso canal também, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sinozinho das notificações para que você possa receber todos os dias uma mensagem e uma oração. E também pegando o gancho, quero convidar você, que nós temos oração de segunda a sexta-feira, das 11 até meia-noite, tá bom? Não perca, 11 até meia-noite, segunda a sexta-feira. E eu quero falar para você, deixa seu comentário aí embaixo, né? Porque nós queremos saber se você, quando deixa seu comentário, para que nós podemos entender que você está participando desse trabalho qual Deus colocou no nosso coração. Amém? Querido, e também compartilha nosso vídeo para uma amiga, para um amigo que você conhece. É muito importante quando você compartilha esse vídeo, abençoa alguém, né? E outra pessoa é edificada e abençoada, você também será abençoado, né? Querido, eu tenho uma palavra de Deus, sem mais delongas, sem mais rodeio, para nosso vídeo não ficar muito longo. Eu quero deixar uma palavra no livro de Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, no versículo 22. Até lá o 23, nós vamos falar ali o 24. Vamos estar falando um pouco, falando uma narrativa desses versículos. Sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, né? Quantas pessoas, né, nesse dia de hoje recebeu uma palavra da medicina, né? Quem sabe de um médico está muito doente, enferma, e o médico chegou para essa pessoa e disse que não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais solução, né? E essa pessoa ficou triste, abatida, desanimada, porque ela recebeu essa notícia, que ele disse que não tem mais jeito para ela, a enfermidade é para a morte, não tem mais solução. Mas a minha Bíblia fala diferente. Ainda que o homem desengane, ainda que a medicina diga que não tem mais jeito, a palavra final entenda, quem dá é Deus. A palavra final aprenda, quem dá é Deus. Ele dá a palavra final. Então, querido, eu quero falar hoje de milagre. Eu quero falar também de uma autoridade que reconheceu que só Deus tem poder para fazer maravilha. Nós vimos que hoje na face da terra existem homens com autoridade, que a Bíblia diz que a autoridade é constituída por ele. Mas tem pessoas que se acham por ser a autoridade, está em cima do escalão maior, por ser uma pessoa de autoridade grande, ele acha que não precisa de Deus, ele acha que não tem que se curvar diante de Deus, que ele não tem que se prostrar, pedir misericórdia de Deus. Ele acha que o Deus dele é o dinheiro. Então tem autoridade que acha que ele é Deus. Não, existe só um Deus, que é o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Então, eu quero falar hoje sobre essa autoridade. Este homem, apesar de ser uma autoridade, né, não era normal esse homem, ou esses homens, como era autoritário na Bíblia Sagrada, como príncipe da sinagoga, se prostrar diante de ninguém. Não era normal isso. Mas esse homem, por ser príncipe da sinagoga, por ser uma autoridade, ele reconheceu que ele tinha que se curvar diante de Deus, que só ele que podia fazer milagre. Não tinha outro homem autoritário, não tinha outro homem na terra com uma tal autoridade sem ser o nosso Deus. E eu quero falar sobre a história de Jairo, a filha de Jairo, né? A Bíblia vem dizer que no livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 22, que a Bíblia diz assim, que chega um homem, né? Este homem era príncipe da sinagoga, conhecido como seu nome chamado Jairo, né? E ele chegou perante a Deus, né? E pediu que Jesus, né, fosse à casa dele, porque a sua filha estava moribunda, estava morrendo. E a Bíblia diz que ele foi até a presença de Deus, né? E quem foi na presença de Deus foi Jairo. Ele chegou, veja bem que ele foi na presença de Deus. No versículo 22 a Bíblia diz que ele foi. Quem? Jairo, o príncipe da sinagoga. E chegando lá diante de Deus, a Bíblia diz que ele rogou.
ele pediu que o Senhor fosse à casa dele, pôs a mão sobre a cabeça da filha dele, porque ela estava moribunda, estava morrendo. Mas eu quero falar um pouco da história deste homem chamado Jairo. A Bíblia diz que Jesus estava lá na aldeia dos Gadarenos. Veja bem, Jesus estava na aldeia dos Gadarenos. E Jesus, saindo da aldeia de Gadara, porque Jesus tinha expulsado o demônio daquele homem que estava aprisionado por correntes malignas. Veja bem que ele estava aprisionado, aquele homem oprimido por demônio. Então Jesus expulsa os demônios daquele homem, né? E sai ali, próximo ao mar da beira, tanto faz, ou mar da Galileia, o rio, expressão, tudo ali era rio. Mar, porque as pessoas chamavam mar da Galileia, mas bem na verdade não era mar, né? Então Jesus estava ali no porto da cidade de Gadara, no horizontal, do outro lado existia uma cidade chamada Tiberinha, né? Então Jesus passa para outra margem do lago, do mar da Galileia, e vai em direção a Tiberinha. E o que acontece? Esse Jairo, ele rodeou todo o mar da beira, né? E foi para Tiberinha, porque ele ouviu falar que Jesus ia para Tiberinha, ia para a cidade de Tiberinha. E quando Jesus chega no porto de Tiber, quem que Jesus encontra? Jairo, o príncipe da sinagoga. E a Bíblia diz que ele foi em encontro de Jesus. Veja bem que ele, como príncipe da sinagoga, ele como autoridade da sinagoga, ele foi diante do Senhor. Ele reconheceu que só Deus, só o Senhor Jesus tinha poder para salvar. E o que acontece? A Bíblia diz que Jesus, chegando no mar da beira, no porto de Tiber, esse homem Jairo chega aos pés do Senhor e se prostra e roga e diz: mestre, vai à minha casa, porque a minha filha está moribunda. Vai e põe as mãos sobre a cabeça dela para que ela viva. Veja que ele reconhece que só o Senhor tem poder para repreender este mal, aquela enfermidade que estava assolando a vida da filha dele. Só que aqui tem um porém. Esse homem chega e se prostra, ele se posta diante de Deus, ele se ajoelha. Veja, isso não era normal, meus queridos. Esse camarada era príncipe da sinagoga, ele era uma autoridade, né? Mas só que ele reconhece, não por ele ser uma autoridade, porque ele ser príncipe da sinagoga, né? O que é sinagoga? É onde ele se reunia para adorar a Deus, né? E hoje muitos copiaram e fizeram templo para adorar a Deus. Então a sinagoga era isso. Eles ali faziam a sinagoga e ali eles entravam para adorar a Deus. Então ele era um dos príncipes da sinagoga, né? E aí esse homem chega e prostra aos pés do Senhor, se ajoelha e roga. A palavra rogar é pedir com lágrima. Veja bem, ele roga e diz: mestre, vai à minha casa, porque a minha filha está moribunda, né? E só que tem um porém. Era a única filha de Jairo, era a única filha dele. E ele disse: vai à minha casa, porque é a única filha que eu tenho. Ela tem 12 anos. É a única que eu tenho. Imagina se essa menina morrer. Que será da minha linhagem? Então entenda, era a única filha dele. Então ele pede que Jesus fosse à casa dele. E a Bíblia diz, irmão, que ele se prostrou. Ele se prostrou, se ajoelhou e rogou. A palavra, repetindo, a palavra rogar é pedir com lágrima. Às vezes, querido, nós queremos algo de Deus e não se prostramos e não rogamos, não se humilhamos, não choramos diante de Deus e colocamos as nossas causas. Veja que esse homem aqui se ajoelhou. Ele, como ser príncipe da sinagoga, ele se ajoelhou. Não porque ele era uma autoridade, porque ele era reconhecido como príncipe da sinagoga, mas ele não olha para isso, ele olha que Deus é maior do que todas as coisas. Não é porque ele era príncipe da sinagoga que ele diz assim: não, eu sou príncipe da sinagoga, eu não vou me prostrar diante de um homem. Meu irmão, o que eu aprendo aqui? Que ele diz: eu sou um homem, só que Deus é maior do que todas as coisas. Ele tem o poder,
Ele é o dono da sabedoria, ele é o dono do milagre, ele é o dono da vida. Ele reconheceu que ele não era nada. Ele reconheceu que ele era dependente de Deus. E hoje, quantas autoridades, quantas pessoas que se acham do escalão alto, maior, que acha que ele é o Deus. Ele não pode se prostrar diante de Deus, que ele não pode de maneira nenhuma pedir socorro de Deus. Querido, toda autoridade, ela foi constituída por Deus, e quem está no controle de todas as coisas é Deus. Quando Deus quer abater uma pessoa, ele abate. Quando ele quer exaltar, ele exalta. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados não serão humilhados. Então entenda que esse homem aqui, ele se humilhou. Ele se prostrou diante de Deus. E a Bíblia diz que ele rogou. A palavra é rogar e pedir com lágrimas. Veja só que esse homem rogou e disse: mestre, por favor, vai à minha casa, que a minha filha está moribunda, está morrendo. E eu pergunto de você, quem sabe você conhece alguém que está desanimada, enferma, e aí alguém disse para ela, a medicina disse para ela que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que ela vá para sua casa, espere, porque o dia dela está chegando, está determinado, marcado o dia da sua partida dessa terra. Só que eu quero dizer para você, quem sabe você conhece essa pessoa que está nessa situação, mas eu quero dizer para você também que está me ouvindo, quem sabe você está nessa situação, que você está enfermo, que você foi desenganada pela medicina, que o médico disse para você que não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu vim aqui com uma boca de Deus, eu vim aqui com um arado de Deus na terra, para dizer para você quem é a palavra final, quem é Deus. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está precisando desse dia de hoje, mas eu vou dizer, o Deus que curou a filha de Jairo, ele também pode curar você. O Deus que curou a mulher do fluxo de sangue nessa mesma mensagem, ele é o Deus que pode curar você. O Deus que curou o homem no tanque de Siloé, ele é o Deus para curar você também. O nosso Deus que curou o homem no tanque de Betesda, o paralítico de Betesda, ele é Deus para curar você. Querido, o nosso Deus é Deus de milagre. Ainda que a medicina diga que não tem mais jeito, ainda que a medicina diga que não tem mais solução, a palavra final quem determina é Deus. E a Bíblia diz que Jairo pediu que Jesus fosse à casa dele, para que pôs a mão sobre a filha dele, para que aquele mal saísse. Só que a Bíblia diz, no versículo 24, se você acompanhar, você vai ver que havia uma multidão, uma massa de pessoas o seguindo Jesus. Meu irmão, imagina, uma massa para mais de 30.000 pessoas seguindo Jesus, para ver quem era Jesus. Jesus curando, Jesus salvando, Jesus fazendo maravilha. Uma massa, no versículo 24, você vai ver que uma multidão o seguia, porque Jesus ia para a casa de Jairo. Jesus ia para a casa de Jairo para pôr as mãos sobre a vida daquela filha de Jairo, para que ela vivesse. Meu irmão, veja só, aonde Jesus chega, a multidão quer conhecer Jesus. Aonde Jesus chega, o milagre tem que acontecer. E eu quero falar hoje para você, nesse dia de hoje, que Jesus está entrando na tua casa nesse dia de hoje. Eu não sei qual é o tipo de enfermidade que você está passando. Eu não sei qual é o problema do grau dessa enfermidade. Não sei se é câncer, se é AIDS. Eu não sei qual é o tipo do problema da enfermidade que está sufocando a sua vida. Eu não sei se é depressão. Eu não sei se é síndrome do pânico. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você nesse dia de hoje, Jesus é o Deus que cura, Jesus é o Deus de milagre, Jesus é o Deus que faz todas as coisas por nós. O nosso Senhor Jesus veio para desfazer toda a obra de Satanás. A filha de Jairo, e olha bem, aquela multidão aperta Jesus, aquela multidão fica pressionando Jesus, porque Jesus ia para a casa de Jairo, e no meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue. Mas eu não quero falar dessa mulher do fluxo de sangue, quero falar da filha de Jairo. Queridos, às vezes nós se achamos como autoridade porque nós estamos no escalão maior, se achamos porque temos um poder na mão, e se achamos que nós não somos dependentes de Deus, que eu não preciso de Deus. Só que esse homem está nos dando uma lição. Apesar dele ser príncipe da sinagoga, ele era um conhecedor da lei. Esse homem era um mestre. Vamos supor hoje, na nossa palavra hoje, esse homem era um deputado federal. Vamos supor assim, no dia de hoje, como ele era príncipe da sinagoga, vamos supor que ele seja hoje um deputado federal.
Então, meu irmão, veja bem, esse homem era uma autoridade, mas ele reconheceu, gente, ele reconheceu que ele não era nada. Ele reconheceu que a sua autoridade não era nada. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Ele reconheceu, entendeu. Poxa, Jesus está lá na aldeia dos Gadarenos. Jesus cura, Jesus liberta. A única solução para o milagre da minha filha é Jesus Cristo. Eu vou ao encontro de Jesus. Veja bem que esse homem, se você ler esse texto, ele rodeou todo o mar da beira para chegar em Cafarnaum. Ele rodeou toda essa beira para chegar na aldeia de Tiberinha. E quando ele chega lá, Jesus chega no porto de Tibé. Quem é que chega primeiro? Jairo, o príncipe da sinagoga. E a Bíblia diz que ele prostrou e rogou e disse: mestre, por favor, vai à minha casa, porque a minha filha está moribunda, está morrendo. E a Bíblia diz que Jesus chegou. E no meio do caminho, você sabe bem essa história, no meio do caminho aparece essa mulher do fluxo de sangue, e Jesus cura ela. E naquele momento Jesus vai caminhando para lá. E aí chegaram, chegou os discípulos e disseram assim: mestre, oi, para de tormentar, para de perturbar o mestre. Não precisa o senhor ir mais não, mestre. Não precisa o senhor ir mais à casa de Jairo, porque a filha dele acabou de morrer. Veja só, veja que eles chegaram e disse: não perturbe mais o mestre, porque a menina faleceu, a menina está morta. Só que Jesus, ele é a ressurreição. Jesus, ele é poderoso, meu irmão. Jesus faz tudo isso. Jesus faz coisas que nós não entendemos. Jesus complica e descomplica ao mesmo tempo, gente. Aquele povo chega e diz: não tormenta mais o mestre, a menina morreu. Só que Jesus disse: não, eu sou a ressurreição, eu sou vida, eu vou lá, Então Jesus disse: eu vou lá. E quando Jesus chegou lá, a menina estava morta. E o Senhor chamou pelo nome dela, e ela ressuscitou. E ela pediu comida, e o Senhor disse: vai, alimenta ela. Querido, eu quero motivar você. O nosso Deus é Deus de cura. O nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de poder. Amém? Se Deus falou com você, deixe um comentário aí embaixo. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.